Anunciamos a palavra do vice-reitor da UFPE, professor Moacir Araújo. Muito obrigado, Roberta, muito obrigado. De fato, um momento muito importante, viu? Muito importante, porque nós percebemos também, né, além da questão formal de estruturação do núcleo ERE, da nossa UFPE, percebemos a grande quantidade e qualidade de aliados que nós temos a bordo, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa, de fato, fazer acontecer, né? O meu encontro, né, com o Alfredo, com o professor Alfredo, se deu muito por uma afinidade de ver as coisas acontecerem, minha gente, entendeu? Então, isso é uma marca da nossa forma de trabalhar. Então, para além, né, como eu falei, dessa estruturação que nós temos aqui hoje à tarde, um aspecto fundamental é que nós possamos avançar, tá certo? Mas avançar concretamente, Isso é fundamental. É muito triste, né, quando a gente percebe que desde o primeiro momento que nós abrimos nossas telas até agora, nós tivemos, pelos dados da própria Nações Unidas, 6 jovens negros assassinados no Brasil, né? O tempo urge, nós não podemos nos dar ao luxo de não ver as nossas políticas serem efetivadas, as nossas transformações serem efetivadas. Isso é um aspecto que eu acho fundamental, eu acho que o professor Alfredo talvez possa depois falar um pouco mais sobre isso, mas já vamos, viu, Cessa, a professora Cessa e todos os companheiros e companheiras, a partir da próxima semana, começar a conversar sobre a política de cotas na pós-graduação Stricto Sensu, tá? E vai ser uma coisa atrás da outra. Temos muito a aqui resgatar no nosso país. Hoje eu abri, né, os noticiários, eu nem vou falar dessa coisa trágica, né, que nós fomos obrigados a ler logo cedo, mas o importante político brasileiro disse isso, e aí eu já vou caminhando para o segundo ponto que eu gostaria de destacar, que o racismo é a origem de todos os abismos brasileiros. Não existe a menor possibilidade do povo brasileiro ser autêntico e ser verdadeiro se nós não acabarmos com essa praga que é o racismo, tá certo? E aí eu queria fazer uma fala esperançosa, né? Uma fala de esperança e terminar com ela, tá? Hoje, no dia 20, com certeza o dia de Zumbi, não é verdade? Mas é também, e muito importante, tão importante quanto, o dia de Dandara, o dia de todas as Dandaras, né? Nós hoje temos e teremos nas 25 capitais brasileiras 44% das cadeiras das câmaras municipais ocupadas por negros e negras. Isso é uma grande vitória, minha gente. Isso é, na verdade, um sinal de vitalidade da nossa sociedade, um sinal de vitalidade da nossa luta enquanto povo brasileiro. Nós temos que fazer acontecer, né? Junto com a Defensoria, André, junto com todos os organismos, nós temos que nos sincronizar, né? E trocar o tempo todo e fazer acontecer, tá? Eu vou fazer uma homenagem, terminar fazendo essa homenagem aqui, não posso absolutamente, né, com essa visão transformadora e esperançosa, deixar de citar, por exemplo, Dani Portela, aqui em Recife, deixar de citar, por exemplo, Thaís Ferreira, no Rio de Janeiro, deixar de citar, por exemplo, Carol D'Artora, em Curitiba, tá? Transformações que podem, sim, fazer a diferença. Então, vamos em frente, minha gente. A Universidade Federal de Pernambuco, mais do que nunca, afirma a sua diversidade, a sua necessidade, a sua importância enquanto veículo de transformação da sociedade brasileira e veículo de cidadania, tá? Então, podem ter certeza que, mais do que nunca, a UFPE está dentro do barco com todo mundo, tá bom? Muito obrigado, parabéns a todos e a todas, e vamos em frente e vamos
fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Obrigada, professor Moacir. Anunciamos o pronunciamento do reitor Alfredo Gomes. Obrigado, Moa. Muito obrigado. Eu, inicialmente, quero agradecer, né, a Ceissa, né, a professora Ceissa, por ter aceitado o desafio, né, de trabalhar conosco e de fazer essa pauta, né, uma pauta, digamos assim, central na gestão Alfredo e Moa, na gestão que está em curso na universidade, né, para que nós possamos fazer as transformações e as mudanças necessárias nesse campo. Eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais para frente e vou listar, como Moa já anunciou aqui, alguns pontos que compreendem, portanto, essa pauta. Mas eu gostaria, inicialmente, de saudar alguns colegas que eu vi aqui. Todo mundo aqui é colega, mas eu, especialmente, vou fazer um destaque hoje, né? Primeiro, o Moisés Santana, que está conosco aqui, pró-reitor da Universidade Federal Rural, né? Um parceiro de longa data. Moisés, um abraço. Saudar a professora Tereza França, né, que está coordenando hoje uma comissão muito importante para a gente, que é a comissão de apuração de denúncias de fraudes a cotas, previamente a 2019, ou seja, antes da gente entrar aqui. Então, obrigado, Tereza, por esse trabalho, por essa dedicação. Saudar também a Olívia, né, que é nossa diretora na área de segurança aqui da universidade, né, está aqui conosco. Henrique, que também é diretor da Progest, que está aqui conosco nesse campo. Vilde, que assumiu o desafio também de fazer a gestão conosco, né, no que nós estamos chamando do Complexo de Esporte e Lazer, aqui da Universidade Federal, e que a gente tem mandado trabalho para danar para ele, ele tem dado conta com muita propriedade, com muito empenho. Então, fica nosso agradecimento. Agradecer também aqui, e fazer uma saudação à Andréia, que é a coordenadora do CIB, no nosso sistema de bibliotecas, né, que participa com esse processo, e aos colegas diretores e vice-diretores que acompanham aqui também esse ato, né, Murilo, diretor do Centro de Artes e Comunicação, do CAC, Conceição Lafayette e Ricardo Pinto, né, do Cefis, estão aqui conosco, né, e Tatiane, que representa aqui o CE. Eu não vi se Ana entrou depois, mas manda um abraço aí, Tatiane, para todo mundo do Centro de Educação. Dizer que todos os nossos pró-reitores e pró-reitoras estão participando desse ato. E lá atrás, quando eu e Moa estávamos discutindo esse processo de composição da equipe, um dos critérios para fazer essa composição foi a questão de gênero. Nós temos 4 pró-reitoras e 4 pró-reitores, né? Qualquer coisa a gente ia botar mais mulheres na equipe do que, mas terminou coincidindo dessa forma. Então, nós temos também um cuidado muito especial nessa luta em promoção, de forma concreta, cotidiana, né, de fazer, portanto, esse debate, de fazer a composição e definir as políticas, né? Fazer a saudação também especial a Antônio Cardoso, né, que é o nosso coordenador do Núcleo de Acessibilidade, né? Antônio é uma pessoa surda, e o núcleo é justamente para trabalhar com esse desafio das pessoas com deficiência, né? Ele vem fazendo esse trabalho junto com o Irani, fica nosso agradecimento a Irani e a Antônio, e também a Giovana, né, que coordena o núcleo LGBTQI+, da universidade. Esses 3 núcleos, meus queridos, formam o Comitê de Políticas Afirmativas da nossa universidade, ou seja, está ganhando materialidade de forma mais concreta nesse encontro e a partir desse encontro, onde aqui nós teremos de forma transversal, de forma diversa, o debate sobre a diversidade, sobre a diferença e, sobretudo, políticas para combater o racismo estrutural na nossa universidade, e daqui para frente vamos sair para fazer o debate de forma franca, direta, com todos os esforços aqui, com a sociedade de maneira geral, né? A criação, portanto, desse núcleo, a sua institucionalização,
e todos aqui que estão participando, eu digo especialmente aqueles que convidamos, né, é importante porque nós precisamos, né, Ceissa deixou isso muito claro, e aí isso é digamos, uma coisa já boa nesse processo que está realizando, nós precisamos, né, buscar a unidade dessa luta, né, e nós precisamos de todos os parceiros aqui presentes, de todas as instituições, para que possamos fortalecer essa pauta, né, para enfrentar o racismo estrutural que violenta a nossa população negra e indígena. Precisamos unir nossas forças, promover a igualdade racial no estado de Pernambuco e no Brasil. A pauta essencial, sobretudo nos tempos que estamos vivendo atualmente, né, que nós não temos, digamos, os parceiros que tínhamos no passado dentro dos governos, né? Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, desse processo. E as universidades federais, as universidades públicas, têm um papel fundamental nesse encaminhamento, né? Nesse enfrentamento. E aí, a orientação para toda a equipe, todo mundo que está participando da administração da universidade é essa. A gente tem que trabalhar, né, sob essa perspectiva de enfrentamento do racismo, de promoção de políticas de igualdade étnico-racial, né? Então, independentemente de ser uma diretoria, um núcleo, um órgão suplementar, uma pró-reitoria, todo mundo da equipe está orientado, né, desde sempre, né, para fortalecer essa pauta e criar as melhores condições para que possamos, como disse Moa, avançar com essa pauta. Mas o núcleo também, ele não nasce hoje, digamos, o núcleo Herê não nasce hoje porque ele é fruto, né, dessa história que o professor Bento, né, tão bem traduziu aqui, né? Os NEABs tiveram uma contribuição fundamental para todas as universidades e dar, portanto, visibilidade a esse tema, trazer ele para o dia, né? Botar de forma concreta na nossa agenda, e a gente assim acha que devemos, portanto, continuar. Né? Isso tem a ver, né, com a luta, obviamente, né, do movimento social negro, mais precisamente a partir da década de 70, né, quando traz uma agenda de reivindicações de ações afirmativas por uma educação e uma sociedade antirracista. Tem origem também esse núcleo, né, e a nossa luta, obviamente, né, na lei, quando a lei 10.639 de 2003, né, seguida com a lei de 11.645 de 2008, são implementadas, são materializadas, alterando, portanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação. Então, nós claramente aqui destacamos, né, que existe já uma história nesse processo e nós estamos embarcando, portanto, de forma a somar esforços, trazer energias, pensar de forma cada vez mais concreta, né, chamar a unidade que é necessária para que nós possamos, portanto, avançar com esse processo, né? A ideia, então, é essa. Não vou me alongar, eu vou fazer referência aqui a algumas ações que nós estamos discutindo para poder colocar na pauta de forma mais concreta, tá certo? Então, sabendo de tudo isso, né, desde que assumimos, temos pautado a necessidade de criação desse núcleo e, portanto, do Comitê de Políticas Afirmativas, que estava faltando na estrutura administrativa e política de nossa universidade, né? Nesse sentido, nós já tem um ano que nós estamos conversando, nós fizemos um ano de gestão há pouco tempo atrás, né, que nós vimos conversando com vários grupos, pessoas, laboratórios, né, que trabalham com a temática Herê, né, para que nós pudéssemos, portanto, ver qual era a estrutura para avançar dentro desse processo, né? Então, estamos hoje aqui, nesse momento, nessa data, um momento muito especial, né, para essa ocasião. Eu vou fazer uma pequena menção aqui ao processo mais amplo, né, de democratização da educação superior brasileira. Isso é um tema, inclusive, das minhas pesquisas. Eu sou pesquisador da área de políticas públicas da educação superior. Nós tivemos, na história recente, um processo muito importante de avanço,
né, para incluir nas universidades públicas, né, estudantes das mais diferentes classes sociais, mas, sobretudo, né, por meio de políticas que pudesse fazer o processo de democratização. E o processo de democratização implica que a sociedade, sobretudo as maiorias, né, que formam a sociedade, precisam estar bem representadas, né, inseridas dentro das universidades públicas. Por quê? Porque, gente, um dos fatores essenciais da composição da desigualdade social é o acesso diferenciado aos bens administrados e financiados pelo Estado. Então, nós temos que romper com essa lógica para que aqueles grupos, né, possam, todos os grupos sociais, as classes, possam ter um acesso, no caso aqui, não diferenciado, mas mais universal à participação do conjunto dessas políticas. Então, nós tivemos ali, na virada dos anos 2000 para cá, as políticas de expansão das universidades, né? Tivemos um processo de interiorização, eu estou vendo aqui o professor Jansen, né, lá de Caruaru, a saudação especial a Jansen, que também trabalhou na literatura intercultural indígena, um curso específico que foi desenvolvido naquele processo, né? Então, assim, esse processo de interiorização, ele vem coroando um processo mais amplo de transformação da estrutura educacional, sobretudo das universidades públicas brasileiras, né? E vem fortalecendo, portanto, esse processo de democratização. Eu entendo, né, que o coroamento, digamos assim, um passo mais decisivo desse processo, ele não encerra, mas joga a coisa para frente, foi a introdução de forma ampla, nacional, né, das políticas de cotas, né? E aí nós tivemos, em todos os cursos e turnos das universidades federais, né, e dos institutos, 50% de estudantes, né, oriundos das escolas públicas. Isso permitiu aí, digamos assim, uma mudança bastante acentuada, uma ruptura muito acentuada do ponto de vista de romper com o elitismo que tradicionalmente, né, fazia parte das universidades federais. Então, nós damos um salto, digamos aí, no meu entendimento, de qualidade nesse processo. Mas isso foi para a graduação. Nós precisamos, portanto, aprofundar esse processo. Uma das medidas que nós anunciamos aqui, Moa já fez referência, né, é que nós vamos começar a elaboração de uma minuta de resolução para discutir, né, as ações afirmativas na pós-graduação em estrito senso da universidade. Então, esse debate vai ser iniciado, nós vamos formular uma resolução e aprovar, portanto, no nosso Conselho Universitário. E precisamos, portanto, da participação de vocês, do apoio de vocês na configuração dessa peça normativa, né, para que nós possamos fazer essa mudança na Universidade Federal. E aí é uma questão muito importante, né? Eu sou uma pessoa que leu as coisas um pouco do ponto de vista de um autor francês, todo mundo conhece aqui, Pierre Bourdieu, né, que a ruptura do ponto de vista da desigualdade social, ela passa pelo êxito do processo formativo no sistema educacional. Isso significa que é necessário o ingresso, a permanência, depois a conclusão e depois o ingresso dentro das estruturas que empregam, dentro das universidades, do mercado de trabalho, etc., para a gente trazer, né, essa nova leva, essas novas pessoas, né, para dentro das universidades e fazer a composição do corpo docente, né, de forma diferente do que nós temos hoje. Aí nós fazemos a transformação que queremos. Vai levar um tempo, mas nós já estamos com esse percurso em andamento, né? Então, vamos continuar fortalecendo esse processo, né, para que nós possamos fazer isso. Então, uma das tarefas, né, que a gente conversou com Cessa, conversou com a professora Carol Leandro, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação, né, essa tarefa de nós organizarmos, né, esse processo, portanto, de formulação dessa normativa, né, para a pós-graduação estrito senso da Universidade Federal de Pernambuco. É uma tarefa do núcleo ERE, né. Fica também aqui, né, digamos assim, eu gostaria também de registrar um outro passo importante que nós demos, né, que foi a institucionalização das comissões
de heteroidentificação da Universidade Federal. Nós tivemos aí o trabalho na virada do ano passado para esse ano, né, e não é coincidência, gente, pelo trabalho das comissões, né, nós pudemos e evitamos, portanto, fraude no ingresso na Universidade Federal, né? Então, nós temos ainda registros, né, de denúncia que nós estamos apurando previamente a 2019, né, mas com o fortalecimento das comissões de identificação, nós podemos dar um salto nesse processo. E aí fica nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, né, à sociedade civil. Foram várias instituições da sociedade civil que participaram desse processo. Eu vi o grande sorriso aqui no rosto, portanto, de Bruna e de Magna, quando se mencionou, portanto, as comissões de identificação, que foi um suporte fundamental para os concursos que realizamos, uma vez que nós temos também reserva de vagas, né, para ingresso nas universidades, né, para os técnicos e professores, assim como também na questão do ingresso para a graduação. Então, nós vamos fortalecer essa perspectiva e vamos fortalecer esse caminho, né? É importante também dizer, eu acho que foi a fala, deixa eu recuperar aqui quem fez esse momento, essa fala, eu perdi aqui os papéis, já tem tanta coisa anotada aqui que eu perdi os papéis, mas, assim, a fala que nós estamos trabalhando, né, na colocação, né, eu e Moa já conversando sobre essa temática, né, de vagas para professores, né, para disciplinas de étnico-raciais. Então, no contexto atual, aqui no campus de Recife, haverá uma vaga destinada especialmente ao Departamento de Métodos e Técnica de Ensino, que trabalha com as licenciaturas aqui, né, para que a gente faça esse processo, né? E é claro que a gente está pensando, né, estou vendo aqui Betânia, né, também a gente tem que fazer isso lá em Caruaru, né? Então, para fortalecer, portanto, esse caminhar e as disciplinas étnico-raciais, elas possam, portanto, né, ser parte do processo formativo de todas as licenciaturas, né, da nossa universidade. Nesse sentido, gente, a gente fez um breve levantamento, né, e nós temos aqui hoje, né, isso é importante, e eu acho que Bento fez referência de forma muito clara, né, fizemos um levantamento, nós temos hoje, de forma mais direta, ou de forma mais aberta, assim, um conjunto de 54 disciplinas que trabalham com as questões e as temáticas étnico-raciais dentro da Universidade Federal. Então, nas diversas áreas de conhecimento, nos diversos centros, de alguma forma, nós estamos fortalecendo esse caminho, viu, Bento? Eu acho que temos que caminhar, portanto, nesse processo de organização. Esse levantamento ele é muito superficial, mas é um indicativo também da transformação da estrutura curricular que a universidade vem operando ao longo desse processo, né? E aí, Kleber, com certeza, nós estamos ao lado, né, da autonomia universitária, né, para fazer a defesa aqui dentro, mas também em âmbito nacional, né, para a permanência, obviamente, desse legado que é a política de cotas, né? A revisão, portanto, que está em curso, nós teremos, digamos assim, toda a luta necessária, a universidade tem autonomia do ponto de vista didático-científico, né, administrativo e de gestão financeira, para que a gente possa continuar com nossa pauta, né? Se nós estamos agora dando um passo à frente aí para discutir na pós-graduação, obviamente, e com muita energia, com muita persistência, nós vamos, obviamente, fazer essa defesa em relação às cotas na graduação, na nossa universidade. Nós somos reconhecedores de que aquela falsa argumentação de que o processo de cota e o ingresso, portanto, na universidade, né, das pessoas pretas e pardas e indígenas, né, iria, digamos assim, ter um impacto na qualidade da formação,
esse argumento ele não prosperou e não prospera, né? A nossa universidade, portanto, ela continua entre as 6 melhores universidades públicas federais e entre as 10 melhores universidades públicas do Brasil, né? E, com muito orgulho, os dados e as avaliações, de maneira geral, atestam o nosso posicionamento. E aí, hoje, nós podemos dizer, com a contribuição, né, dos povos, né, pretos, pardos, indígenas, todo mundo que compõe, portanto, a nossa comunidade, que nós precisamos, portanto, fortalecer. Ressaltar também, aí pegando um pouco a fala de Kleber, né, que nós estamos à disposição, né, para a realização conjunta, obviamente, com a Universidade Federal Rural, nossa irmã parceira, né, no Congresso de Pesquisadores Negros em 2022. Né? Tivemos, inclusive, uma conversa já com algumas pessoas sobre o tema, então estamos à disposição para fortalecer essa pauta. Né? E também, pegando a proposta, eu entendi como se fosse proposta, viu, doutor André? De fazer a participação e o fortalecimento da Comissão da Verdade da Igualdade Racial, que você fez referência. Então, a universidade está à disposição, né, com todas as pessoas que participam, que integram a gestão, para que a gente possa fortalecer a comissão e possamos, mais uma vez, ampliar essa pauta e fortalecer, portanto, esse processo. Eu vou fazer referência, eu não vou me alongar mais, né, porque a gente já falou bastante aqui, mas fazer referência a algumas iniciativas, né. Nós lançamos, por meio da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, um edital de publicação de livros, são mais de 30 livros que serão lançados, voltada à articulação com as disciplinas, e tivemos, portanto, o cuidado, né, que é o nosso dever, de estabelecer, digamos assim, uma cota, né, para livros vinculados às temáticas étnico-raciais, a temática da acessibilidade e a temática LGBTQI+. Né? Então, assim, nós precisamos incentivar esse processo. Essa foi uma das discussões iniciais com a professora Ceissa, com o Ceicinha aí, que nós devemos trabalhar essa pauta para fortalecer essa pauta um pouco mais para frente, com as publicações dentro desse processo. Né? Devemos também, isso a gente já tem feito a discussão, né, ampliar, né, e disponibilizar um acervo específico sobre a temática étnico-racial. Então, estamos trabalhando nessa questão para que a gente possa, digamos assim, ampliar o que existe e fazer esse processo avançado. Né? Também trabalhar de forma conjunta, está um pouco na pauta que a Cêcia já trouxe, a gente tem discutido também, né, a campanha de prevenção e combate à anemia falciforme. O HC, inclusive, já está envolvido com essa questão, tem um especialista na área, né, para trabalhar com essa temática e a gente poder, portanto, fortalecer. Né? Bom, gente, nós temos também, né, me permita, viu, Cêcia, eu vou falar só mais um pouquinho, nós temos também feito algumas iniciativas, né, e aí eu vou trazer aqui um pouco a composição, portanto, dos ingressantes da universidade, para que vocês tenham uma dimensão dos dados estatísticos, né, entre 2019, né, qual é a nossa população estudantil, né? Nós temos 12.027 pessoas negras dentro da universidade, né, por meio desse processo, né? E já se formaram na universidade, durante esse período, portanto, 3.896, né? Temos também pessoas das comunidades indígenas que participaram por esse processo, né? E aí nós tivemos formados 162. É um número relativamente baixo, uma vez que nós temos várias comunidades, né, dentro desse processo. A data correta é de 2/17 a 2/19, gente, eu li um pouco errado isso aqui, né? Deixa eu trazer mais algumas questões. São 270 dissertações, teses e TCC no repositório, né, dedicado à temática ERE. E aí nós devemos, portanto, trabalhar para ampliar esse repositório. Né? 40 bolsas PIBIC sobre a temática da educação
das relações étnico-raciais. No PIBIC desse ano, nós também estabelecemos, né, iniciativas de ações afirmativas para ampliar a participação, portanto, dos nossos estudantes nesse processo, né? Temos 21 projetos de pesquisa ligados à ProPesqui, né, que estão explorando e trabalhando sobre a temática, precisamos ampliar, e 17 projetos PIBIC, especialmente trabalhando sobre o tema. Bolsa, são 40, diferente, especialmente dos temas específicos que são trabalhados, né? E estamos também com vários projetos de extensão abordando, portanto, essa temática. A Osama traz aí esses dados para que a gente possa fazer isso. O Núcleo de Rádio e TV, né, está retomando, portanto, iniciativas, né, para trazer o programa Zona Multicor, né, para a gente fazer a retomada, mas está à disposição também para a gente ampliar a agenda, não apenas na televisão, mas também na Rádio Paulo Freire e na Rádio FM. E aí a gente fica aí para a gente construir esse processo conjuntamente. Bom, eu finalizo minha fala agradecendo, né, a participação de todos. Eu diria que essa tarde, ela foi uma tarde especialmente pedagógica para mim. Eu aprendi pra caramba, gente. As falas de vocês, além de eu estar muito emocionado aqui, eu estou quase chorando aqui, estou muito emocionado, mas, assim, com o conjunto das falas que vivamente traz a luta cotidiana de todos, né, por essa causa que é fundamental, né, para que a gente dê um salto de qualidade na nossa sociedade, gente. A educação, a universidade, no meu entendimento de Moa e de muitos que faz a gestão, eu acredito que a gente compartilha isso com outras pessoas, faz parte de um projeto estratégico de país. E nós precisamos da educação para colocar esse projeto, portanto, né, digamos assim, como uma pauta central desse país e fazer a virada do ponto de vista, digamos assim, da nossa reafirmação enquanto nação, uma nação diversa, uma nação multicultural, uma nação multiétnica, né? A gente precisa fortalecer essa pauta, né? Mas ela é em si, ao mesmo tempo, uma pauta que é importante para isso, ela é a pauta por meio da qual a transformação também deve se realizar. Então, essa realização é a realização dialética desse processo, né? Então, fica aqui o nosso apelo para que vocês continuem vivamente defendendo a universidade pública e que nós, conjuntamente, possamos, né, abraçar as nossas causas e continuar na persistência de transformação da sociedade brasileira, né? Precisa ser transformada e urgentemente. Então, um abraço e muito obrigado a todos e todas. Obrigada, reitor. Nós agradecemos a participação de todas e todos, desejamos sucesso ao Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Boa tarde, parabéns, Cessa. Parabéns, Cecinha. Parabéns, Boa, parabéns. Parabéns, muito Muito boa tarde, Parabéns, beijo grande. muito bem. Parabéns, César. Valeu. Prazer, Marta, prazer em conhecê-la.